Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Meu nome é Alex, eu sou professor do Clube de Alemão, que é a maior escola online de alemão do Brasil. É isso mesmo. Gente, hoje nós estamos na sétima aula aí do Alemão Essencial. E hoje a gente vai aprender os números de 0 até 100. Essa aula está super especial e ela é super importante. Então, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula aqui, hein? Sem mais delongas, vamos começar. Na aula de hoje, vocês vão aprender todos os números aí de 0 até 100. Eu vou ensinar para vocês algumas dicas, alguns macetes, tá? E eu separei de tal forma que faça mais sentido para você estudar e também eu coloquei aqui colorido para vocês entenderem os padrões que a gente utiliza na hora de criar esses números, tá? Na hora de falar esses números, eles seguem padrões que nos facilitam bastante o entendimento. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado em PDF apenas para quem estiver lá no grupo Elite, hein? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para esse material. Você clica e participa do nosso grupo Elite do Telegram. É gratuito e o material fica lá para vocês. Combinado? Vamos lá, gente. Die Zahlen Teil 1, né? Essa é a parte 1, porque depois eu vou fazer mais uma aula ensinando os outros números, tá bom? Então, hoje vamos começar aqui von 0 bis 19, de 0 a 19, e vamos entender. Olha, do 0 até o 9, a gente precisa simplesmente aprender de memória, tá? Mas rapidinho a gente aprende. Então, vamos lá. Você vai repetindo em casa para treinar a sua pronúncia. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma vez, um pouco mais rápido. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Agora, esses que estão aqui em vermelhinho, né? No caso, eu tenho o 10 que a gente vai ter que também aprender de memória, mas perceba que eu já coloquei uma outra cor, né? Eu coloquei um vermelho aqui, olha. 10 em alemão é 10. Aqui eu tenho um H depois desse E aqui, então eu preciso demorar um pouquinho na hora de falar. Então aqui eu tenho que falar E, demorando. Então, 10, nada de 10, tá? É 10, ok? Nós temos o 11, que é 11, e o 12, 12. Então, até aqui no 12, a gente vai ter que memorizar. Olha só, a partir do 13, basicamente, eu vou dizer, tá? 13 não é 3 mais 10, então eu vou falar 3 e depois eu vou falar 10. Então, 3 é 3 e 10 é 10. Logo, 13 vai ser 13. O mesmo com 14. 4, 10, 14. 14. 15 é 5, 10, 15. Ok? Então vamos lá. 10, 11, 12. Aí a partir do 13, 13, 14, 15. Aí olha só, vai continuar também o 16, o 17, o 18 e o 19. Só que para o 16 e o 17, a gente vai perceber que aqui eu não vou colocar o número idêntico ao número sozinho aqui, olha. Então aqui não é 16. Por quê? Ia ficar muito difícil de pronunciar esse S seguido do Z, porque o Z no alemão tem som de TS, como em pizza. Então ficaria assim, 16, né? Difícil da gente pronunciar. Então os alemães foram lá e tiraram. Então aqui eu vou falar Zech, tá? Aquele CH que eu ensinei para vocês lá no guia definitivo de pronúncia do alemão, tá? É aquele CH chiadinho, como na palavra ich, né? Então Zech, depois zehn. Sechzehn. Mais uma vez, sechzehn. E aqui, ao invés de ser sieben,
A gente não vai falar 17, a gente vai falar 17, tá? 17, ok? Depois nós temos 18 e 19, que é aquela mesma questão. 8, 10 vira 18. Então, 18 e 9, 10 vira 19. 19. Então, vamos aqui do 13 até o 19 de novo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfeito? É isso aí. Muito fácil. Agora, a partir do 20, vai ocorrer uma inversão. Olha que interessante. No português, quando a gente vai falar um número, por exemplo, a partir, né, do 20, a partir das dezenas compostas, então a gente vai falar primeiro a dezena, no caso aqui eu coloquei o 20, né? E depois eu vou colocar a palavra e, né? 20 e depois eu coloco a unidade, que é o 2. Então fica assim: 22. Eu leio da esquerda para a direita. No alemão, a gente vai ter uma pequena mudança. A gente vai ler da direita para a esquerda. Sim, pessoal, eu sei que isso é esquisitíssimo, pode soar super estranho e as pessoas podem pensar que isso é muito difícil, mas é tudo uma questão de prática. Você acaba praticando tanto que isso fica natural, tá bom? Então, é como se o alemão dissesse 2,20. Ele, olha só, o azul começa aqui, depois eu tenho o vermelho, depois o verde. Ou seja, ele inverte a ordem. Ele começa pela unidade e ele termina pela dezena. Então, 22 em alemão é 2,20. 22. E outra coisa que vocês vão perceber é que é escrito junto, é isso mesmo. Eu não vou separar com espaços igual eu faço com o português, tá? No alemão é tudo escrito junto. Só que o bom do alemão é que a gente não precisa escrever nem em documentos oficiais os números por extenso. Em alemão, basta que você escreva os algarismos na forma de símbolos numéricos mesmo, tá bom? Então vamos lá. O 20, ele é 20. 20. Tá? Vocês vão perceber que todos os números, tá? Do 20 até o 90, eles vão terminar com esse sich. Você pode falar esse IG aqui como se fosse o ich, de eu, ou você pode pronunciar esse IG aqui como um ik, como se esse G fosse um K, tá bom? Então, tanto faz você dizer 20 ou 20. Para mim, é mais natural dizer 20. Agora, se você estiver na Áustria, na Suíça ou no sul da Alemanha, é mais provável que você escute 20, tá? Então você vai falar da forma que você achar melhor, ok? Então 21 é como eu disse para vocês, a gente fala o 1 e 20. Então 21. Atenção, 1, quando ele vem sozinho, ele tem esse Szinho aqui, ó, eins, eins. Apenas quando ele aparecer no fim. Então, se ele está sozinho, né, que é só o 1 mesmo, eins, ou quando ele está bem no fim, assim, da palavra, né, do número, ele vai ter esse S. Agora, quando ele está assim no meio da palavra, ele não tem o S, tá bom? Então, eu não vou falar 21. Eu vou falar 21, ok? Depois, o 22 é 2,20, 22. 23, 13,20, 23. 24, 4,20. 24. 25, 5,20. 25. 26 é 6,20. 26. 27 é 7,20. 27. 28 é 8,20. 28. 29 é 9,20. 29. Então vamos de 20 a 29 juntos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aí agora ficou fácil, porque depois nós temos as outras dezenas, basta que nós façamos o mesmo, ou seja, a gente começa dizendo o algarismo,
a gente coloca a palavrinha und, que significa e a gente coloca a dezena. No caso, eu falei para vocês, né, que todas as dezenas, elas vão terminar com esse tsech ou tsek, né? Só que o drei, aqui no caso de 30, ele é o único que ele não vai terminar com tsech nem tsek. Ele vai terminar com essa letra aqui em alemão que a gente chama de SZ, que ela tem o som de dois S's. Então aqui eu não vou falar dreizig. Eu escuto muitos alunos falando de maneira errada, dreizig. Aqui não é dreizig, aqui é dreizig, como se fosse aqui dois S's. Dreißig ou dreizig, mas nunca dreizig, tudo bem? 40 é 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Lembrem que quando a gente falou 16 e 17, eu não coloquei sechs aqui, mas sim sech. E aqui eu não coloquei sieben, mas sim sieb. Então, 16, 16. 17, 17. E o mesmo vai acontecer na hora de criar as dezenas. 60 é sech, sech. Então, sechzig. 70, siebzig, siebzig, tá? 80, achtzig. 90, 90, e depois nós temos o 100. 100 em alemão a gente vai dizer 100. A palavra 100 significa 100, tá? Ou centena, e ein vem de eins, que é um, né? Então, uma centena é 100. 100. Alex, qual que é a diferença entre 100 e 100? Nenhuma. Você pode falar ou simplesmente 100 ou 100. Porém, eu indico sempre falar o 100, porque soa um pouco mais formal, assim, mais sofisticado, tá bom? Então, eu posso pegar qualquer uma dessas outras dezenas aqui e falar igual eu fiz aqui para o 20. Vamos pegar, por exemplo, o 50, que é 50. Então, eu só tenho que trocar esse 20 aqui, olha, por 50. Então, por exemplo, 51, 52, 53 vai ficar assim. 51, 52, 53, 54, 55 e assim por diante. E você em casa, uma dica é você escrever por extenso todos esses números e também praticar a pronúncia. E com isso, eu termino mais essa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva e também ative o sininho para não perder nenhuma aula que eu posto. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou dessa aula. E eu te vejo na próxima. Até lá! Bis dann!